Pessoal, Fernando Haddad tá desorientado, o cara está delirando de fato, porque olha as declarações que ele fez hoje, em plena segunda-feira, dia 14 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo. Fernando Haddad falou que o Brasil vai chegar, ou pelo menos pode chegar ao grau de investimento em 2026, você acredita? Daqui a 2 anos, Brasil com grau de investimento. Do jeito que as coisas estão indo, realmente, a camaradagem das agências de classificação tem que ser muito grande para isso aí acontecer. Claro que a Moody's já deu uma bagunçada na história, mas convenhamos, isso aqui é um delírio e não há outro termo para classificar esse tipo de declaração. Fora isso, o Fernando Haddad também falou que as projeções econômicas da dívida brasileira vão se encontrar aí no meio do caminho. E a equipe econômica chefiada por ele projeta uma dívida lá em 2028 de 82% do PIB. Faça-me o favor, esse ano, 2024, vai bater 80%. Imagina em 2028 quanto que vai estar isso aqui. Realmente o cara tá precisando tomar uns remedinhos aí, porque a coisa tá feia pro lado dele. Vamos conversar sobre essas falas do Haddad, analisar à luz de dados econômicos dos quais nós dispomos a verossimilhança do que ele falou, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, Fernando Haddad aqui comentou hoje, participando aqui do evento Macro Day do Itaú, e aí ele falou a respeito da nota lá do grau de investimento da Moody's, que houve um aumento dessa nota, eu já repercuti isso aqui no canal, inclusive. Um monte de gente questionou a viabilidade realmente de se aumentar a nota de crédito no Brasil, porque a situação é de clara deterioração fiscal, é evidente que isso está acontecendo. Pode-se conversar a respeito do PIB, se é realista ou não, se os dados do emprego no Brasil são realistas ou não, mas a questão fiscal é incontestável, está muito pior, e isso, os números, qualquer análise do governo, do Banco Central, da instituição fiscal independente, mostram esse cenário, isso é evidente. E nota de crédito de um país tem que passar, obviamente, pela capacidade desse país de pagar as suas dívidas. Mas enfim, isso é papo de outro vídeo, já falei sobre isso no canal, então de boa. Só que o Fernando Haddad aqui, sei lá se ele tinha tomado um goró antes de falar, afirmou que o Brasil aqui está em uma rota para chegar ao grau de investimento em 2026. E vamos lá, eu já fiz uma análise aqui no canal, pontuando inclusive que talvez essa história toda da Moody's aí não passe de um incentivo para o governo Lula fazer as reformas que são necessárias, ou pelo menos segurar um pouco o ímpeto do gasto. E talvez seja nisso que o Fernando Haddad aposte as suas fichas. E quando eu fiz essa análise, eu pontuei o seguinte, que o grande fator motivacional para o Lula é o seguinte, que a próxima avaliação de nota de risco que o pessoal da Moody's vai fazer vai ser mais ou menos numa janela de 18 meses. Ou seja, já no período eleitoral de 2026, na campanha eleitoral ou logo na pré-campanha. Se o Brasil recebesse uma nota de crédito positiva, uma nota de grau de investimento, isso ia ser uma baita propaganda de campanha para o Lula a partir dali nos meses subsequentes. Então, há a possibilidade sim de toda essa história não passar de uma jogada para conseguir de fato fazer essa propaganda lá na frente, desde que o Lula embarque nessa ideia a partir de agora, coisa que é difícil acontecer, Mas enfim, realmente é uma situação assim bastante curiosa, porque não há nenhum indício de que o Brasil vai melhorar a sua situação fiscal. O Lula poderia embarcar nessa ideia maluca de fazer o grau de investimento a todo custo em prol de sua candidatura? Poderia. Não vai fazer, o cara já chutou o pau da barraca há muito tempo, ele tem a politicagem de curto prazo, o interesse dele é o amanhã, o daqui a um mês, não é a campanha de 2026, o cara não consegue pensar tão longe, planejar tão longe assim no futuro, muito menos planejar a viabilidade do Brasil enquanto um país, enquanto uma economia para décadas na frente. Aí realmente o Lula não vai fazer isso aí.
E se você tem um presidente da República que não está comprometido com a questão fiscal, não há grau de investimento no futuro próximo. É evidente. Aliás, a Moody's levou em consideração governos anteriores, conforme eles mesmos disseram lá no relatório, administrações sucessivas, Temer e Bolsonaro. Isso ficou no passado. O governo Lula é uma coisa completamente diferente desses governos anteriores e não vai seguir os passos. Aliás, piorou vários deles, carga tributária, gastos estatais. A regra fiscal, o arcabouço fiscal é incomensuravelmente inferior ao teto de gastos, né? Mas enfim, só que o Haddad não ficou só nisso, não. Não foi a única bobagem que ele falou nesse sentido, nesse mesmo evento também não. Ele falou das projeções da dívida pública, porque o pessoal deve ter questionado para ele ali, né? Mas olha só, qual é o sentido, né, dessas dívidas? Porque vocês apontam um cenário, o Banco Central aponta outro, o mercado aponta outro, e aí? Qual que é o correto? Qual que é o número correto, né? E o próprio Haddad falou o seguinte, que as estimativas aqui do governo federal, a projeção do governo federal, pode ser considerada otimista, né? Eu diria irrealista, utópica é um adjetivo melhor. Por quê? O governo estima que a dívida pública que vai se estabilizar em 2028 em 82%, meu amigo, 82%. Vai fechar 2024 provavelmente com 80%. Já há essa estimativa por parte aqui da IFI, Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, de que a dívida vai chegar a 80% este ano ainda. Aí vai segurar 26, 27, 28, subindo só 2 pontos percentuais. Faça-me o favor, pagando R$ 1 trilhão de dívida, de juros da dívida por ano. Meu amigo, faça-me o favor, né? Sem apresentar superávit. Um absurdo completo, uma bobagem completa o que ele falou. E aí você tem, em contrapartida, a análise do mercado de forma geral. Os agentes financeiros, de acordo com o Boletim Focus, estimam que lá em 2032 essa dívida vai estar em 90% do PIB, ou seja, ela não vai se estabilizar aqui em 2028, vai continuar subindo de forma geral aqui, né? E esses dados são da Instituição Fiscal Independente, né? Eu não tenho muita certeza se são esses aqui, não, porque eles estimam que a dívida vai alcançar 100% do PIB em 2034, daqui a 10 anos. Então, olha a discrepância dos cenários, né? Você tem aqui o governo, a equipe econômica do Lula prevendo 82% em 2028, o mercado prevendo 90% em 2032, a Instituição Fiscal Independente do Senado prevendo 100% em 2034. Meu amigo, é claro que tem alguém que está comendo bola nessa história ou que está maquiando os dados de forma geral aí. E, obviamente, quando você tem esse tipo de dúvida, você vai olhar com desconfiança para o governo, é claro, porque é o único desses entes que tem interesse político evidente. O governo quer se reeleger, né? O mercado tem os seus próprios interesses, não está nem aí com se o governo vai conseguir a reeleição ou não. Aspectos políticos não contam. Já a Instituição Fiscal Independente do Senado tem a funcionalidade, tem o objetivo de fiscalizar o governo de fato, de uma forma muito mais transparente, mais equilibrada, muito mais técnica. E a análise que eles fizeram para chegar nesse patamar aqui é bastante pertinente. Eu fiz um vídeo hoje, inclusive, citando esse ponto e explicando um pouco mais em detalhes. Mas veja que o número apresentado pelo Haddad nesse sentido não é realista. 82% do PIB em 2028, mais provável que 2025 tenha isso aqui, e com viés de alta, porque o que ele falou não é só o percentual, falou que vai estabilizar em 82%, vai parar de crescer. E não, eu não vejo num cenário de uma década a dívida pública brasileira se estabilizando. Não tem nada no atual cenário que demonstre isso. Daqui até lá pode ter mudanças políticas sensíveis, o restabelecimento de um teto de gastos realista, uma série de medidas de austeridade, sei lá, um Javier Milei da vida governando o Brasil. Mas, no atual cenário, ceteris paribus, a coisa vai piorar de forma constante por pelo menos 10 anos, talvez até mais do que isso. E o Fernando Haddad tenta
dourar a pílula, porque o objetivo dele é acalmar os mercados, que a essa altura do campeonato não dão ouvidos mais para o que o governo fala. Convenhamos, há motivos de sobra para isso aí, né? Mas, mais uma vez, o Haddad mostra que ele não é digno de confiança, de credibilidade, e o que ele fala é menos uma análise racional do mercado, uma análise técnica da estrutura econômica do Brasil e muito mais um discurso político que tenta agradar o seu chefe e agradar ao mercado ao mesmo tempo. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.